Um dos assuntos que as pessoas mais me perguntam é quais são as máquinas e equipamentos para uma fábrica de fachadas? Que máquinas eu preciso ter para montar, instalar uma indústria de esquadrias dedicada à fabricação de fachadas? E esse é o tema do nosso vídeo de hoje: máquinas e equipamentos para uma fábrica de fachadas. Bom, não existe uma regra de quais equipamentos, quais máquinas, quais os componentes da instalação, mas existe um conceito que você pode seguir e vai ajudar você a compor a sua fábrica de esquadrias. É uma apresentação dirigida. Algumas telas eu vou plotar aqui do lado, vocês vão ver todas as telas, e algumas eu vou colocar em tela cheia. Uma das coisas que nós precisamos pontuar é a capacidade instalada da fábrica e o potencial de produção de um operário, que a gente chama capacidade de produção referencial. Então eu vou compartilhar com vocês. Um operário, ele tem que produzir 7 quilos hora de fachada. O mercado fala que o funcionário de esquadrias tem que produzir 1 tonelada mês, tá? Então o número é mais ou menos esse. Nós estamos acompanhando o que o mercado fala, nada fora daquilo que vocês já ouviram, que vocês conhecem. Quanto se produz por metro quadrado numa fábrica de esquadrias? Óbvio que depende do tamanho da sua fábrica. Então a referência é o seguinte: então você tem que produzir 20 quilos por metro quadrado de área fabril, de área destinada à fabricação. Uma fábrica de 300 metros quadrados vezes 20 quilos vai dar 6 toneladas. Quantos operários eu preciso ter numa fábrica de esquadrias em relação ao metro quadrado de fábrica? Também existe uma referência, tá? Eu trouxe essa referência. Uma fábrica de até 500 metros quadrados, você tem que ter um operário a cada 16 metros quadrados. Uma fábrica acima de 500 metros quadrados, um operário para cada 25 metros quadrados. É muito interessante que não existe um padrão de máquinas que você vai usar. Que equipamentos eu preciso ter para mim começar, né? Que operários eu preciso ter. Não existe uma regra. O que vai definir é o mercado que você vai atuar, como você vai atuar, que tipo de cliente, porte de cliente que você vai trabalhar, que linhas que você escolheu, quais são as grifes de fachadas que você vai trabalhar, ou qual a grife de fachada que você vai trabalhar, né? O porte dos seus clientes, a periodicidade que você vai trabalhar, né? Quantas obras você pretende pegar por mês, por ano. Um outro assunto que eu quero abordar, eu vou deixar como tela para que vocês acompanhem, que também faz parte do universo de perguntas, que é o seguinte: quais são os funcionários, que tipo de operários fazem parte de uma fábrica de esquadrias? Quais são os funcionários que eu tenho que ter? O líder de fábrica, que a gente pode chamar de gerente, encarregado, etc. Tá? Tem aí as características que eu julgo importantes nesse líder de fábrica. É um profissional raro. O cortador é um especialista em usinagem também, tá? Ele que vai comandar essa parte na fábrica de esquadrias, especialmente quando nós estamos falando de peças de fachadas. O montador, que é o líder de bancada, esse montador é o vice-gerente, é o vice-chefe. Em geral, isso nas fábricas, né, que a gente conhece, é prática de mercado, esse é o subgerente, é o vice-chefe, porque ele é o profissional que conhece todas as operações da fábrica, desde corte, instalação, assemblagem, né? Ele consegue dar ritmo à distribuição do serviço, é ele que faz para os demais colegas. A gente chama montador líder de bancada. Numa fábrica de fachadas, numa fábrica de esquadria, você trabalha com várias bancadas ao mesmo tempo e tem um líder que coordena essas bancadas, distribui os serviços. Uma peça complementa a outra, então precisa desse profissional. Medidor de obra. Esse medidor de obra ele vai pegar as dificuldades da obra,
ele vai pegar as características da obra do prédio, caso a obra já esteja levantada, já seja um prédio em andamento, trazer as plantas para o orçamentista, e o orçamentista, aqui nós temos uma orçamentista, eu queria colocar uma mulher, então, nesse rol de operários chave da fábrica de esquadrias, uma técnica projetista orçamentista. Não basta ser orçamentista, uma pessoa que sabe usar o software, tem que ser uma projetista, porque muitas vezes ela vai ter que, ou ele vai ter que desenvolver uma situação no fechamento de um vão de fachada. Existem outros operários também importantes, todos os operários são importantes numa empresa, mas existem alguns outros que também são considerados operários-chave. Eu trouxe essa planta, e aqui tem um equipamento que é a empilhadeira. Eu não vou falar de empilhadeira, tá? Você pode ter uma empilhadeira igual essa aí, uma empilhadeira a gás, mas você pode ter uma empilhadeira elétrica, que está muito na moda. Você pode não ter a empilhadeira, ser substituída por outro equipamento, hoje por um pórtico com talha. Bom espaço. Espaço mínimo que eu considero 300 metros quadrados, pé direito maior que 6 metros, porque uma barra tem 6 metros, você precisa trabalhar com a barra, senão vai bater no teto, você tem que ficar virando a barra. Não pode ter muita coluna no prédio, senão você não consegue girar a barra de alumínio dentro do prédio. Não pode ter desnível, muito desnível, né? Degrau dentro do prédio. Fácil manobra para os caminhões, né? Nós estamos falando de local onde a fábrica vai ser instalada. Pensar na iluminação, uma boa iluminação. A estrutura de uma fábrica de fachadas, de uma fábrica de esquadrias para a produção de fachadas, ela é composta por máquinas e equipamentos, ferramentas e bancadas, racks de armazenamento, almoxarifado, caçamba, descarte, esse tipo de coisa, e a área administrativa, que é o escritório. O suporte de fábrica é manutenção, estoque e o gerador de energia, porque você pode ficar sem a energia de rua. Você pode usar energia fotovoltaica, está muito na moda, você pode usar um gerador. De qualquer forma, você tem que usar um acumulador ou uma bateria. E o suporte técnico, que são os equipamentos de informática, softwares de cálculo, literatura e as normas. Eu trouxe 2 layouts, não só aquele em 3D, mas eu trouxe esse, é uma fábrica de aproximadamente 480 metros quadrados, para até 10 toneladas de fachadas. Veja bem, até 10 toneladas de fachadas. Se você for fabricar caixilhos numa fábrica dessa, você estará limitado a uma produção de até 5 toneladas. Tá? Fachadas você consegue produzir mais, porque são menores as quantidades de perfis, os perfis são mais robustos e a produção é mais seriada. Isso aqui é um case real, é uma fábrica de 300 metros quadrados, nós fizemos para um cliente de Jundiaí, ela já mudou de endereço, já é outra, o cliente já triplicou essa fábrica, mas é uma fábrica de 300 metros quadrados para a fachada, lembrando que fachada você consegue produzir essas 5 toneladas tranquilamente. Eu espero falar dos equipamentos de uma forma bem linear, bem rápida, porque também eu vou deixar as telas. Você precisa ter os racks para os perfis, que são as árvores que a gente chama, e os racks para vidro. Você precisa ter os racks móveis, porque você precisa andar com os perfis cortados e com os vidros também já cortados para fazer a assemblagem dos módulos de fachadas. Mais uma paleteira. Já me perguntaram também quantas. Aí depende de cada empresa, do volume de negócio que você vai trabalhar. Você precisa ter uma balança. Essa balança é importante para você receber a matéria-prima e para você fazer a expedição quando precisa colocar na nota. Uma caçamba de sucata, 1, 2 ou 3, aí depende do volume de negócio. Esses carrinhos, tá? Para você movimentar os perfis cortados, usinados, os descartes, acessórios dentro da sua fábrica.
A bancada. Olha, existe uma situação seguinte, muitos fabricantes não gostam de usar a bancada vazada. Você não é obrigado a usar a bancada vazada, não existe nenhuma vantagem especial em usar a bancada vazada, é mais questão de hábito e de facilidade de trabalho, mas também você pode usar para fazer uma verificação das folhas das fachadas nesse modelo de bancada. Essa daqui é a bancada revestida, da qual nós falamos, a bancada maior, porque fachada normalmente você trabalha com peças maiores, aqui tem 2,5 m por 2 metros e uma menor de 2,5 m por 1,5 m. Essa com emborrachamento liso e essa outra menor com emborrachamento texturizado, aquele emborrachamento textura. Para alguns tipos de fachadas, você não consegue fazer no modelo convencional que você aprende nos cursos aí. Você precisa... Porque normalmente, vamos falar da fita dupla face, você aplica a fachada ao vidro. No caso da fachada unitizada, não é bem assim. Você realmente aplica o vidro à fachada, você baixa o vidro em cima do módulo de fachada, do módulo unitizado. É importante ter uma talha elétrica para uso interno e externo e o pórtico para você usar internamente na sua fábrica, no caso para montar painéis maiores. Tá aqui, dispensa comentário. Esse Glaze robô eu fui ver, um colega meu comprou aqui em Jundiaí, muito bacana, ele pega o vidro, coloca no lugar, muito bacana. Bacana para fazer a fachada, aplicar o vidro na fachada e bacana para você usar na obra. No caso ele vai usar para fazer os painéis de uma obra bem interessante, com vidro de 18 milímetros, uma coisa que nós vamos fazer juntos. Eu estou assessorando ele nesse projeto. É importante que você tenha escadas, então é importante que você tenha escadas e escadas de segurança. Cavaletes em quantidade e tipos diferentes, revestidos, tem aquele cavalete, chama cavalete mesmo aquelas escolas ali. A bancada operatriz, é importante que você tenha essas bancadas. Olha, os racks, aqui eu quero chamar a atenção para duas ou três situações. A primeira são esses carretéis para você colocar as guarnições, as fitas, os EPDMs que vêm naqueles sacos, todo bagunçado, feio, esquisito. A pessoa fala, mas eu vou tirar do saco e vou enrolar no carretel. Você vai tirar daquele saco de ráfia, enrolar no carretel e colocar lá no seu estoque, no seu armazém. Quando você for usar determinado tipo de guarnição, você vai pegar o carretel, vai levar lá perto da bancada e vai usar e vai organizar. Gente, nós estamos falando sobre máquinas e equipamentos para instalar uma fábrica de fachadas. Esse é o tema que eu trouxe e estou discorrendo, estou apresentando para vocês. Máquinas e equipamentos e ferramentas para a instalação de uma fábrica de fachadas. O básico, mas com bastante elemento, com bastante informação, para que vocês tenham uma noção dos custos e da necessidade para montar uma fábrica de fachadas. Eu não consegui na internet, não sei se a minha pesquisa foi mal feita, eu não consegui uma serra de corte, porque por mais que a gente fala máquina de corte, o pessoal vai chamar de serra. Eu não consegui uma máquina de corte frontal. Depois nós temos uma descendente semiautomática, nós temos uma ascendente semi-automática e nós temos uma portátil que é mais usada em obra. Disco de corte, 8, 10, 12. Depois tem os discos de 14, que é mais ou menos 14. O disco maior conhecido é o disco de 400 milímetros. Passar rápido essa questão. Mesa roletada, que são as mesas de entrada, as mesas de medição e as mesas de saída. Tá? A mesa de entrada é a mesa só de abastecimento, é a mesa de saída onde você faz a medição. Aqui tem mesas de medição eletrônica, mesa de medição a laser, mesa de medição por limitador. Você pode ter um centro de corte super sofisticado, você pode ter um centro de corte mais simples. Aqui a máquina de corte de duas cabeças, nós temos dois modelos, eu trouxe para vocês verem, uma é semi-automática e outra automática. Gente, refiladeira, como o próprio nome diz,
é um equipamento que vai refilar um perfil, ele vai tirar uma parte do perfil. Então você precisa cortar um pedaço do perfil, um lado do perfil, e às vezes o perfil tem 2, 3, 4 metros, então você usa a refiladeira para fazer esse serviço. Tem um equipamento muito conhecido no mercado, que o pessoal chama de entestadeira ou entestadora. Na verdade é uma fresa de topo. No caso de fachada, você precisa fazer alguns desbastes, tanto na fachada stick quanto na fachada anitizada, então você precisa ter uma fresa de topo. Aqui os estampos, os famosos estampos. Eu também vou passar rápido, porque estampo é uma coisa que vocês conhecem já bastante. Aqui nós temos um estampo que é uma torre aqui, chamado estampo multilinha ou conjugado. Nesse caso aqui, primeiro ele faz as três linhas 32, ele faz a Gold, a Mega e a linha Douro. Os estampos são muito usados para caixilhos, portas e janelas, mas podem ser usados para alguns tipos de fachadas, tá? Algumas fachadas exigem estampo e algumas fachadas usam estampos, inclusive esses estampos convencionais que estão aí. Um outro equipamento são os pantógrafos. Bom, pantógrafo já é um nome mais conhecido. Um nome mais aqui do interior, para nós, é topia. Topia é o nome de um equipamento muito parecido com pantógrafo usado em marcenaria. O nome técnico é fresa copiadora. Gente, eu não vou falar muito do centro de usinagem, porque aqui tem um centro de usinagem hiper, super grande, moderno, e aqui tem um pequeno que era feito pela Top Max. Eu não sei se eles ainda continuam fazendo, eles já fazem um outro um pouquinho maior. Gente, máquina de vulcanização de guarnição de PDM, máquina de vulcanização de borracha, como a gente fala. Tem vários modelos, eu trouxe alguns modelos para vocês verem. Esse segundo modelo, vulcanizadora seladora hidráulica, é a mais conhecida, ela foi desenvolvida na Espanha e é muito copiada no Brasil. Tem uma empresa, um rapaz que fabrica, fica muito bom, são máquinas muito boas, muito conhecidas e tem resultado muito bacana. Essa regravadeira de 45 graus é uma ferramenta que tem uma utilidade muito importante se você tem um volume muito grande de folhas fixas para fazer de fachada. Eu falo folhas fixas e explico por quê. Porque as folhas fixas você pode recravar com um tipo especial de machicunha. Mas um fachadeiro que se preza trabalha também com fachada de ACM. E para fazer a subestrutura, o suporte de estrutura dos painéis de ACM, muitas vezes você precisa de uma curvadeira. Então eu coloquei a curvadeira de perfil como um equipamento não essencial, mas um equipamento importante. Trabalho com ACM, é importante porque fachada em geral pressupõe também trabalho com ACM. E o trabalho com ACM não é só a fachada de ACM, pode ser o shadow box, pode ser calhas e rufos, né? Nós temos a mesa seccionadora automática, tem uma mesa halter semiautomática, tem uma dobradeira, viradeira de chapa que pode ser usada, deve ser usada para ACM, para painéis maiores, quando você não usa bandeja, ou até quando você usa um tipo de bandeja virada, né, em ângulo. Tem uma calandra elétrica para ACM. A ACM usa muito esse sistema de ACM em curva. E tem aí no cantinho uma fresa halter comum, tá? Trabalho com vidro. Mesa de corte manual, você não precisa ter necessariamente uma mesa de corte automática. Tem uma mesinha de corte automática que eu coloquei aí, uma mesa pequena. Ela é pequena nesse desenho, mas é uma máquina de 2 metros por 2,5 metros. Quando você corta os vidros, os painéis, os tamanhos dos vidros para as folhas de fachadas na sua própria fábrica, os vidros laminados, você precisa fazer o acabamento. Você precisa lapidar
as bordas do vidro. Aqui tem uma biseladora que chama, você precisa biselar, você dá um acabamento. O nosso assunto, o tema que estamos conversando é máquinas e equipamentos para montar uma fábrica de fachadas. Então, esse é o tema que nós estamos conversando. Eu gostaria que vocês acompanhassem e estivessem atentos, porque nós estamos falando exclusivamente sobre isso. Então, nós temos aqui as máquinas de aplicação de fita dupla face. Essa máquina, ela mede o vidro por sensor, ela faz o dimensionamento do vidro, depois ela tem um sistema que desce e aplica a fita dupla face, e depois ela faz um sistema de análise e faz a pressão da fita dupla face. As fitas dupla face trabalham com o sistema PSA. Em inglês é Pressure Sensitive Adhesive. O sistema de adesivação por pressão. Depois nós temos o aplicador alinhador da M5. É um equipamento muito interessante, muito útil e muito prático. Então, esse aplicador alinhador manual M5 ele é uma ferramenta praticamente indispensável para a empresa que vai trabalhar com fachadas. E a mesa estabilizadora de pressão, ela é à parte, ela é um equipamento adicional. Já está fazendo a pressão do vidro aplicado no quadro. Aqui o aplicador de silicone, monocomponente e bicomponente, já são equipamentos mais conhecidos, porque no cantinho o aplicador manual, aplicador de garrafa, no segundo o aplicador pneumático para sachê, depois um aplicador pneumático para bisnaga ou garrafa, dependendo do nome, e essa máquina, que é uma das mais conhecidas. Existem várias, essa aqui eu trouxe porque é muito conhecida, muito usada, é um aplicador misturador de silicone bicomponente. Aqui o martelo de punção, eu não sei, o martelo de punção eu já vi usando, onde você usa a arrebitadeira em fachada, mas para fixar os braços das folhas móveis. Basicamente é mais usado lá, você usa em várias situações, né? Mas basicamente porque os braços de fachadas ele é conjugado, uma parte com rebite e uma parte com parafuso. Então a parte de rebite você usa a arrebitadeira. Furadeiras e aparafusadeiras, ou parafusadeira. Também tem lá bateria, pneumática, elétrica, e tem essa furadeira de concreto que você precisa para fazer as ancoragens. Acessórios de medição, trena de fita, eu vou colocar uma trena de fita de 100 metros. O nível eletrônico, tem que ser nível eletrônico? Não, lógico que não, pode ser um nível, mas o eletrônico é mais seguro. Trena laser, que é a trena de mira, e a trena eletrônica. Tem uns sargentos grandes, você precisa ter um jogo, como eu falei, eu não sei quantos. Você precisa ter lá um conjunto, vários conjuntos, né? Morsa de bancada, ali de 8, 8 é a abertura da boca de pega. Essa daqui, ela tem um revestimento, esse revestimento que está aqui é um revestimento metálico, mas você pode colocar um revestimento de nylon, para você não ferir o alumínio. Normalmente você usa para bater machicunho, para fazer alguns ajustes em alguns tipos de perfil, fazer alguns tipos de acabamento, no 45 graus, colocar um acessório, enfim. Então, eu coloquei morsa de bancada com revestimento, coloquei de 8. Né? Uma bigorna de 20 quilos, bigorna tem várias aplicações, vou dispensar aqui as aplicações, o esmeril de rebolo duplo, uma furadeira de bancada com controle de velocidade, porque você pode usar vários tipos de broca e para furar vários tipos de material, furar alumínio é uma velocidade, furar aço é outra, dependendo da espessura do material também. Aí vem as ferramentas combinadas. Gente, você usa também isso muito em alumínio, tá? Máquinas e acessórios, eu tenho esmerilhadeira, o pessoal fala, pô, vou usar uma esmerilhadeira. Então você vai ter que ter esse equipamento. Uma politriz escovadeira, às vezes para vidro, às vezes para CM, às vezes para o próprio alumínio. Essas ferramentas, gente,
Faz parte de uma malha de ferramenta convencional de qualquer fábrica, tá? Um alicate de pressão, tesoura de corte de chapa, né? Tesoura de corta-lata que a gente chama. Tem essa tesoura de corta-lata pneumática, né? Que ela é forte. Tem esse alicate tipo turquesa. Estava escrito turquesa aí, mas é um alicate tipo turquesa. Aqui outras ferramentas também muito convencionais na qualquer fábrica. Tem a chave grifo, muito chamada de chave grinfo. Aí tem uma chave grifo universal, que é chamada de chave sueca, né, que ela tem um ajuste ali de posicionamento. Tem a chave inglesa, que às vezes chave grifo é chamada de chave inglesa. Martelo de orelha, que é martelo de carpinteiro. Marreta de aço. Essa marreta de aço é marreta oitavada, o nome dela é esse. Os alicates convencionais, alicate de ponta, alicate comum, alicate de corte. Agora vem as chaves, conjuntos de chaves de milímetro e polegada. Chave Allen, chave Torx, chave combinada, que é a chave fixa e chave estrela. E a chave catraca, às vezes você precisa da chave catraca, inclusive para fixação, às vezes, da ancoragem de fachada. Nem sempre, mas às vezes você precisa da chave catraca. Chave de fenda, obviamente, chave Phillips ou chave de fenda cruzada. Tem gente que vende com nome diferente, até embalagem diferente, e diz que é diferente, mas é a mesma coisa. As espátulas para guarnições, as espátulas para fixar, para colocar as borrachas, as guarnições, os fitilhos nas gachetas dos perfis, das fachadas, das folhas, né? Tem essa espátula de cabeça esférica, é um produto que, esse aqui é desenvolvido pela Hard, eu achei muito bacana, trouxe. Os martelos de borracha, tem vários tipos de martelos de borracha, né? Eu não vou falar sobre todos, mas aí estão os martelos de borracha. Gente, instrumento de medição, esquadro combinado, transferidor digital. Eu vou falar uma coisa para vocês do segundo item, o durômetro Webster, que usa a medição de dureza Brinell. Existem dois tipos de dureza que você mede, a dureza Rockwell e a dureza Brinell. No caso do alumínio, você mede dureza Brinell. Eles trabalham com o sistema de dureza Brinell. Você precisa ter na sua fábrica, quando você recebe um lote de material, que você vê que os perfis de alumínio são meio suspeitos, está cortando muito, está duro, ou está muito mole, né? Aquela suspeita que sempre paira. Então você usa o durômetro para você verificar. É uma referência, lógico que você não vai ter precisão, mas é uma referência. Você precisa de um torquímetro de relógio, tem torquímetro de estalo, tem outros tipos de torquímetro, mas o de relógio é mais fácil fazer a leitura. Uma boa fábrica de fachadas precisa ter conhecimento em solda de alumínio e solda de aço. Mas em solda de aço, você precisa conhecer solda, basicamente esta, solda MIG, MAG, solda TIG, a solda elétrica, essa SMA-W, e a solda convencional com eletrodo revestido e a solda de óxido acetileno. Lembrando que o uniforme, nem todos os uniformes são exatamente EPIs. Tá? Os EPIs são equipamentos de proteção individual e os EPCs, os equipamentos de proteção coletivo. Eu cito ali que você precisa ter uma impressora A2 para você imprimir pelo menos de um tamanho razoável para você conseguir ler um desenho. Não precisa ser A0, precisa ser uma plotter, mas pelo menos uma impressora A2. Precisa ter o software de cálculo de esquadrias, o software CAD, o software SolidWorks, o MicroStation. Você precisa ter SketchUp, você precisa ter esses softwares para você trabalhar com o projeto. Veículos, eu não sei que veículos você precisa ter. Eu citei esses aqui, dependendo da sua fábrica. Caminhão não precisa ser necessariamente caminhão seu, você pode terceirizar, mas precisa ter veículos. Quanto custa montar uma fábrica de esquadrias? Eu coloquei aqui em dólar. No Brasil tem um problema, o dólar inflaciona. Mas enfim, eu deixei aqui a relação de quanto custa uma fábrica. Mas vamos falar lá de equipamentos, até 3 toneladas mês.
você vai gastar aproximadamente 19 mil dólares, uma fábrica de aproximadamente 100 mil reais. Para uma fábrica de até 6 toneladas mês de fachada, você vai gastar aproximadamente 200 mil reais, né? Isso, fazendo uma conversão grosseira. E para uma fábrica de até 15 toneladas mês de fachada, você vai gastar aí uns 480 mil reais. Valores de hoje, dia 8 de 4 de 2022. Obviamente, como eu falei, o dólar no Brasil ele é interessante. O dólar inflaciona para baixo e para cima, né? Inflaciona e deflaciona. Não é regra, eu não posso dizer para você que vai ser isso. Você pode fazer uma fábrica mais barata, você pode fazer uma fábrica mais sofisticada. Cada fábrica tem um estilo, tem uma necessidade, depende muito do mercado que você vai atuar, de como você vai atuar. Aqui, metros quadrados mais rentáveis. Aqui embaixo eu só tomei o cuidado de colocar aqui box, envidraçamento de varanda, escadas, coberturas. Elas não entram nesse comparativo porque ela tem um outro volume de negócio, uma outra faixa de rentabilidade. Essa informação eu gostaria que vocês vissem com mais tempo. E essa daqui é para encerrar. Tá? 1 metro quadrado de caixilho, porta-janela, vale hoje cerca de 240 dólares instalado. Equivale a 30 dólares o quilo, por exemplo, na linha 32. 1 metro quadrado de fachada vale cerca de 1.000 dólares instalado. Equivale a 77 dólares o quilo. Quer dizer, 2,5 vezes praticamente o valor de uma fachada instalada, do quilo da fachada instalada, em relação ao quilo de um caixilho porta-janela instalada. Gente, eu tenho esse livro, esses 2 livros. Esse livro de esquadrias, ele já está impresso, foi impresso em 2011. Esse livro azul, eu estou tentando imprimir ele. Ele está disponível aí na Amazon para ser baixado, sistema online, sistema digital. Aguardo suas observações, seus comentários, críticas e sugestões. E até a próxima, se Deus quiser. Até lá. Obrigado, gente.